Olá, alunos, olá, turmas, sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor, estarei junto com vocês nessa aula onde nós vamos construir muito conhecimento juntos. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para esta aula? Bom, nós vamos falar sobre a diferença entre atividade física e exercício físico. Por detalhamento, vamos explorar um pouco aí sobre a educação postural, entender um pouco sobre a coluna vertebral e os desvios posturais. Ok? Sem mais delongas, vamos de aula? E nós começamos a nossa aula neste ambiente. Você pode talvez estar se perguntando, peraí, professor, o que é isso? Onde é que a gente está? Por que a nossa aula vai ser nesse lugar? Vocês devem estar aí bastante curiosos. Será que é a construção da tão sonhada quadra para a nossa escola, que já começou aqui, né? Ou quem sabe a reforma da nossa sala? Ainda não, mas em breve isso vai acontecer, eu tenho certeza, tenho fé. Nós estamos nesse lugar porque eu quis chamar a atenção de vocês para as estruturas, para o que tem aqui nessa construção, né? E aí, a estrutura primeira que eu quero que vocês conheçam, olha, observem que nós temos ali as paredes, temos os tijolos, e nós temos, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa sobre construção civil, nós temos aqui as colunas que fazem parte da sustentação dessa estrutura toda, dessa construção. E seguindo, a gente vai descobrir um pouco por que essa estrutura é importante, por que o professor trouxe vocês para este ambiente, né, para a gente aprender, já que o foco da nossa aula é corpo humano, é desvio postural. A gente vai entender qual a relação desse ambiente, dessa estrutura com o nosso corpo. E a gente segue nessa análise ao longo da nossa aula. Vamos lá? Nós seguimos analisando, olha só, lá na construção nós tínhamos uma coluna, né? Você pode talvez estar se perguntando qual que é a relação disso com o nosso corpo, qual que é a relação desta estrutura com o nosso corpo. Para a gente entender, eu levei vocês para aquele ambiente para que nós pudéssemos conhecer isso aqui. E aí, como eu já falei o nome, né? Isso aqui é uma coluna, já está bem evidente aqui, né? Bem claro. Um dos objetivos dessa estrutura está relacionado à sustentação, ao suporte de cargas e muito mais. Porém, a gente vai conhecer essa definição de um modo mais específico nessa cartela que aparece para vocês, olha só. Coluna. É um termo aí que no campo da engenharia civil e das construções, né, as colunas elas cumprem a mesma função estrutural primária ali dos pilares, que é o de suportar cargas, né, de toda a estrutura. Então, a carga da estrutura vai estar distribuída ali sobre os ambientes e a coluna vai ter a função de suportar essa carga, né? E aí vocês talvez podem, de repente, a gente está falando da coluna voltada para a construção, né? Mas vocês já podem ter ouvido, de repente, a expressão, vocês já podem ter visto alguém em dado momento, de repente, está caminhando, está andando, e aí sente aquela dor, aquela pontada ali nas costas, às vezes uma dor que parece que está perfurando a estrutura, o osso, e aí a pessoa solta aquele assim, ai, minha coluna, né? Aquela dorzinha, ou então depois de um estalo na coluna, né? Você sente ali e solta essa expressão. Como aparece pra gente agora, né? Às vezes a gente bate ali na quina assim, ai, minha coluna. Mas será que essa coluna que eu estou me referindo é igual àquela coluna lá, aquela estrutura que apareceu para nós, que tem na estrutura da construção civil? Será que é a mesma coisa? Mas a gente pode lembrar, né? Pode associar essas duas expressões, né? Seguindo nesse raciocínio, nessa ideia, tratando aí sobre a coluna, a gente vai entender um pouco mais, né? Você pode, de repente, estar com essa dúvida que aparece para vocês agora. Olha só. Espera aí, a gente tem coluna igual à construção? A gente vai responder essa dúvida com o texto que aparece aqui para a gente, olha só.
Embora não seja totalmente igual, a nossa coluna ela tem basicamente a função de, olha só, em caixa alta ali, né? Um texto chamando a atenção de suportar as cargas, como as que tem lá na construção civil. Para a gente entender melhor, a coluna vertebral ela é uma estrutura que caracteriza aí os seres vertebrados. Isso porque ela tem umas estruturas ali, umas partes que se chamam de vértebras, ok? E aí a gente associa ali o nome que denomina, né, que caracteriza os seres invertebrados. Ela faz parte do sistema esquelético, do sistema locomotor, que é responsável aí pelo movimento, né? Ela possui importantes funções dentro do nosso sistema nervoso, já que ela protege a medula espinhal, ok? Que é uma estrutura ligada ali às sensações do nosso corpo e também algumas funções muito importantes, como por exemplo a velocidade ali que o seu coração funciona, se ele bate muito rápido, muito devagar, está associado ao sistema nervoso, ok? Logo, as funções, né, suas funções, elas vão bem além de só suportar cargas. A coluna é a estrutura que vai auxiliar no equilíbrio, na manutenção da postura, no suporte a essas cargas e muito mais. Então é muito limitado, muito raso a gente dizer que ela vai só suportar cargas. Não, ela vai ter todas essas funções de ajudar no equilíbrio, na manutenção da postura, de manter a postura correta e adequada, né? Além de proteger essa estrutura que faz parte do sistema nervoso. Logo, qualquer desajuste na coluna pode causar aí danos irreversíveis. Então, por isso que é importante a gente tomar cuidado, evitar, de repente, pular no igarapé sem conhecer ali a profundidade, né? Evitar brincadeiras que possam machucar a coluna, se cair, manter-se estático, manter-se parado até o socorro adequado chegar, para evitar danos aí à coluna, pode causar aí prejuízos irreversíveis, podem não voltar ao normal. Para a gente conhecer um pouco mais dessa estrutura, olha só, a coluna ela é formada por 33 vértebras e ela é dividida em porções, né? A gente vai ter a porção cervical, a porção torácica, a porção lombar e a porção sacral. Perdão, e também a porção coxígea. São aí 1, 2, 3, 4, 5 porções que ela vai se dividir, que embora falando assim, né, eu dizendo para vocês, vocês podem não entender. Por isso que eu trouxe alguém mais que especial para mostrar para vocês esta estrutura que a gente vai conhecer de modo mais aprofundado agora. Olha só, esse é o meu convidado especial, a gente vê ali, ó, percebe a coluna, né? E aí, para a gente entender um pouco melhor, olha, vista de lado, todas as porções que falei para vocês, as 5 porções, vamos dar uma girada, perfeito, olha só, a gente percebe ali a estrutura e ela vai ter aí essas porções, a porção cervical, que vai ser a primeira aqui mais em cima, tá bom? E lembrando, na porção cervical, as vértebras, não só, a coluna de modo geral, as vértebras elas vão ser nomenclaturadas com a primeira letra de cada porção. No caso, a cervical, a gente poderia chamar de C1, C2, C3, né? A torácica, T1, T2, T3, mas para vocês saberem, somente a porção cervical, as vértebras 1 e 2 vão ser as que têm um nome diferente. A primeira vértebra vai se chamar Atlas, lembrando a figura mitológica que segura o globo nas costas, né? A segunda vértebra vai se chamar Axis e a terceira vai ser a C3, C4, C5 e assim por diante, tá bom? A gente vai ter as porções cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea lá embaixo, ok? Para a gente entender um pouco melhor essa divisão, deixa eu me despedir aqui desse cara bonito. Para a gente entender um pouco melhor essa divisão, olha só, a nossa coluna vai ter essas 33 vértebras e elas vão ser divididas aí em 3 áreas superiores. E aí, para a gente saber, olha só, são 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. A gente vai ter ali as 2 porções mais inferiores, que vão ser essas que aparecem para a gente agora, com 5 vértebras que se fundiram e formaram ali o sacro. O texto continua, olha só.
se fundiram e formaram o sacro, e 4 vértebras coxígeas, que também se fundiram formando o cóccix. Porém, antes de nós continuarmos falando, já que nós estamos falando da coluna, de vértebras, né, do sistema esquelético e locomotor, me surgiu uma dúvida que talvez pode ser a de vocês também, que é essa dúvida que aparece para a gente agora, olha só. O que é o osso, né? O que o osso é? Será que ele é um órgão? Ele é uma estrutura? Eu chamo ele de pedaço do corpo? O que isso é? Pensem aí um pouquinho, reflitam, por que ele seria um órgão, por que ele seria uma estrutura, ele é só uma parte de um sistema. Para a gente responder essa dúvida, olha só, o osso, ele é comumente considerado como um órgão, olha só que legal, inerte e rígido, cuja a função é estrutural, sendo essencial para locomoção, para respiração e proteção dos órgãos internos vitais. Então, a gente percebe que ele é essa estrutura que, além de nos ajudar a nos manter em pé, a manter determinadas posturas, ele vai auxiliar em diversos sistemas, além de só o locomotor, né? Mas vocês podem estar se perguntando assim, professor, por que nós estamos estudando sobre coluna, sobre osso, sobre vértebra? Por que nós estamos entendendo tudo isso? Porque agora nós vamos adentrar um pouco mais no objeto de conhecimento da nossa aula. E eu quero deixar claro para vocês, antes de começar, que fatores como, olha só, o sedentarismo, a obesidade e a postura inadequada, além de excesso de peso nas mochilas, calçados inadequados, eles podem causar desvios posturais. E aí você pode talvez estar se perguntando o que é isso. Bom, para a gente entender melhor, olha só isso aqui, ó. Trouxe bem grande, que é para vocês lembrarem dos desvios posturais, dos calçados inadequados, do sedentarismo, que é o indivíduo sentado lá no sofá, o excesso de peso na mochila, o rapazinho, ou a postura inadequada da mocinha lá sentada ao computador. Tá vendo lá a coluna dela bem torta lá, tá bem evidente no desenho. Tudo isso pode causar desvios posturais. A maioria deles está associada à coluna. Se não está associada à coluna, vamos supor que comece numa estrutura como o joelho ou nos pés. De algum modo vai afetar a coluna, um sistema vai afetar o outro, tá bom? Então é importante a gente identificar qual desvio tem, qual desvio existe, para começar a tratar antes que possa desencadear outros problemas. Mas, professor, peraí, o senhor está falando de tratar esses desvios, mas eu nem sei o que é. Calma, a definição de desvios posturais aparece agora para a gente, olha só. São alterações visíveis, tá? Quando há aumento ou diminuição nas curvaturas fisiológicas, né? A lordose e a cifose, a gente vai já saber quais são. Assim como desvios no sentido lateral, que vai ocasionar aí as escolioses. Antes da gente aprofundar um pouco mais, o nosso corpo ele possui essas curvaturas fisiológicas que são normais, como a lordose e a cifose. E tem esse nominho, né, lordose, porque ela tem um formatinho ali de L. E cifose porque ela vai ter um formato de C, ok? Porém, o acentuamento dessas curvaturas que são normais, a lordose e a cifose, vão ser caracterizados como desvios posturais. A gente vai já aprofundar um pouquinho mais sobre eles. E a escoliose já vai caracterizar direto um desvio postural. A gente não tem essa curvatura no nosso corpo, tá? Mas calma que a gente vai aprofundar um pouco mais e a gente vai entender quais as características desses desvios na coluna, na cartela que aparece para vocês agora. Olha só, a hipercifose torácica é o desvio da coluna torácica para frente, o que vai ocasionar aí a posição de corcunda, com o pescoço e ombros inclinados para frente. Aí vocês podem observar a imagem, a pessoa, né, a mulher, a postura correta é aquela de verde, com o tórax elevado, não tem a curvatura nas costas ali, e essa à frente com a linha vermelha, o tracejado vermelho, é a postura incorreta, que vai caracterizar aí a hipercifose torácica na altura do tórax. Lembra que a gente falou ali
das disposições, das divisões da coluna, né? Na altura ali da coluna torácica é onde vai acontecer a hipercifose. Outro desvio postural comum é a escoliose tóraco-lombar. Olha só, vai aparecer para vocês. Essa já fica um pouco mais evidente. Na escoliose tóraco-lombar, ela é caracterizada aí por uma curvatura anormal da coluna vertebral para um dos lados do tronco. Pode perceber que o garotinho que aparece, ele tem o quadril mais elevado ali para a esquerda e mais retraído à direita, ok? E aí ele tem essa curvatura aí anormal para os lados. Os ombros e os quadris ficam com um lado mais alto que o outro. Perfeito, turma? Então a gente conheceu a escoliose tóraco-lombar. Outro desvio que pode acontecer é a hiperlordose lombar, que é esta que aparece para vocês agora, ok? A hiperlordose lombar, ela é a acentuação da curvatura lombar que deixa os glúteos mais destacados e a barriga mais saliente. E para a gente identificar aqui nessas imagens, ainda que tenha as posturas incorretas, né, o pescoço mais para frente, a hiperlordose lombar, ela está mais próxima disso aqui, ó. Percebam que o glúteo está mais acentuado e a barriga, embora não esteja tão saliente, mas ela está aqui um pouco mais para frente, né? Então, essa imagem do meio é a que caracteriza a hiperlordose lombar. Falei para vocês que os desvios na coluna são os mais evidentes, os que mais aparecem, mas eles geralmente são resultado de desvios que aparecem em outras estruturas, como o joelho. Olha só, a gente vai ter aí o joelho valgo, por exemplo, né? Onde os joelhos eles ficam mais próximos uns dos outros do que os pés, ou seja, eles vão ficar para dentro. Enquanto os joelhos varo, os pés se unem e os joelhos não, ou seja, o pé vai ficar aqui e o indivíduo vai ter a perna mais aberta. E a gente vai ter também um desvio muito comum denominado recurvatum ou o joelho hiperestendido, onde ele vai ultrapassar o grau zero dos graus de extensão do joelho, flexo, e promove aí a projeção dos joelhos para frente, ou seja, o indivíduo ele vai ter o joelho meio para trás, tá bom? Isso é olhando para o joelho. A gente vai caracterizar também aí, olha, os joelhos para frente, fazendo com que a linha de gravidade passe por cima ou por trás dos joelhos, tá bom? Esses desvios vão causar alteração na postura também, ok? Porque eles vão afetar não só o joelho, mas também a coluna. Eles podem acontecer também nos pés. E aí a gente vai falar um pouco sobre a pisada, né? A gente pode ter o pé aí, a pisada neutra, que começa com a parte externa do calcanhar e o pé rotaciona ligeiramente para dentro. Perfeito? Outra pisada, essa é a pisada correta, perdão, que mais absorve ali o choque e vai dividir o peso de forma mais uniforme, vai estar bem mais distribuído. Portanto, a pisada neutra é a mais correta. A gente vai ter aí o desvio que vai ser vai fugir disso aqui que é o correto, que é a pisada supinada, que o pé toca o chão com a face externa do calcanhar e o peso é jogado para a banda externa do pé. O indivíduo vai pisar mais para fora, tá bom? Talvez vocês já tenham visto esse tipo de pisada e uma característica muito como vou falar, comum dele, é quando o tênis começa a rasgar bem no cantinho ali. Isso porque o pé já está se projetando para fora. E acontece, né, porque o peso é jogado principalmente para os dedos. E esse tipo de pisada causa aí dores nos joelhos, nas costas, tá bom? Então, é importante a gente tentar corrigir. A gente vai ter outro tipo de pisada, que é a pisada pronada, tá bom? Porém,
do mesmo modo que a pisada supinada, ele vai causar alguns desconfortos, algumas dores no nosso corpo. E a gente vai entender na cartela agora, olha só, quais são os impactos desses desvios, né? Não só da coluna, mas dos desvios posturais ali do joelho, dos pés para o nosso corpo. O primeiro deles é a dor. Se a gente parar para analisar, esses desvios causam dor nas costas, né? Como as imagens mostram para a gente aí. É necessário a intervenção médica, é necessário, dependendo do grau aí da lesão já instalada, é necessário, por vezes, cirurgia, mas fiquem tranquilos, a gente precisa passar por todas as etapas, desde o diagnóstico até a sondagem, a classificação de como é que está esse desvio para a gente poder entrar aí com os possíveis tratamentos, tá bom? Mas o principal impacto para o nosso corpo é a dor. Outro impacto que ele pode causar, olha só, é a fadiga, que é aquela sensação de cansaço, aquela sensação de fraqueza no músculo, né? Isso porque, dado o desvio, dependendo do nível desse desvio, ele pode solicitar mais de uma estrutura e menos de outra. Logo, a que está sendo mais solicitada vai cansar, vai fadigar um pouco mais rápido. E aí a gente vai ter essa sensação de fadiga, de fraqueza ali no músculo, né? De repente um ombro, um braço tá se sentindo ali fraco, sem força, é a sensação de fadiga. Isso, por sua vez, né, imagina, quem sentindo dor e sentindo cansaço vai ter disposição para a atividade? Ninguém. Então ele vai causar também indisposição para atividades, principalmente atividades físicas e atividades do dia a dia. Esse indivíduo vai querer ficar deitado, vai querer ficar sem fazer nada, sem se mexer ali, né? Para ver se essa dor passa, uma vez que com dor ninguém quer fazer absolutamente nada. É necessário diagnosticar, é necessário buscar ajuda rápida e imediata, principalmente na fase de desenvolvimento, nas primeiras fases de desenvolvimento, porque esses desvios eles vão influenciar no crescimento e desenvolvimento, né? Então a gente precisa se preocupar e dar atenção para eles, para que a gente tenha um desenvolvimento adequado, para que a gente possa crescer da forma mais adequada, para que a gente possa desenvolver o nosso corpo, ok? Você pode talvez estar se perguntando, professor, eu fiquei assustado agora, eu estou sentindo uma dor na costa, eu já comecei a falar a expressão do começo da aula, ai minha coluna, o que eu preciso fazer, né? Como tratar esses desvios posturais? Calma, os tipos de tratamento eles vão variar de acordo com o grau do desvio ou a existência de lesões já instaladas no seu corpo. E aí não quer dizer que toda dor que você sinta na sua costa, toda dor que sinta no joelho é um desvio postural. Não funciona assim. Fica tranquilo, a gente precisa de um olhar especializado, ir no ortopedista, verificar que tipo de desvio pode ter no meu corpo, ou pode não ser nenhum, pode ser só causado por uma postura incorreta, né? Porém, para alguns desvios, olha só, o texto continua, para alguns desvios, apenas algumas poucas sessões de fisioterapia, que são aquelas sessões ali que a gente varia um pouco os procedimentos, pode usar a acupuntura, que são aquelas agulhinhas que entram, pode usar a ventosa terapia, que é uma que deixa umas marcas roxas, pode usar uns equipamentos que dão uns microchoques ali na perna, a fim de aliviar essa fadiga. São diversos tratamentos, mas com poucas sessões de fisioterapia, a gente já pode ter uma melhora. A gente pode usar também a musculação em níveis adequados aí para a lesão. Às vezes, depois do tratamento da fisioterapia, a gente faz a musculação, né? Trata o problema, o que está te causando dor, depois vai fortalecer com a musculação aquela estrutura para que você não tenha problemas futuros ou que não volte a lesão que anteriormente estava instalada. A gente vai ter aí intervenções como a acupuntura, como falei para vocês, que são aquelas agulhinhas. A quiropraxia, que para quem não conhece é aquele método de tratamento que você estala o corpo todo, né? Causa ali alguns estalos, ajustando as articulações e aliviando
o peso articular, as tensões sobre essas articulações e outras técnicas aí podem ser envolvidas para resolver os problemas do nosso corpo. Em alguns casos ali muito extremos, pode haver a necessidade ou não também de intervenção cirúrgica, mas não se assustem, o mais importante é tratar esses desvios, é tratar essas patologias que podem surgir no nosso meio, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso corpo, tá bom? Como disse, é necessário esse diagnóstico médico especializado, nada de ninguém se autodiagnosticar, dizer assim, eu estou sentindo uma dor, eu estou vendo que a minha postura está incorreta. Não, vai no médico, vai no ortopedista. Porém, vamos colocar uma situação de que professor, está muito difícil, eu não consigo ir ao médico. Nós temos como iniciar a mudança, né? Iniciar os nossos tratamentos de forma mais tranquila. Não dispensa a visita a um médico. Mas quero trazer para vocês aqui, olha, que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. De repente você está sentindo algum desconforto, está sentindo alguma dor, e aí a gente precisa entender que com pequenas ações, com pequenos gestos que a gente vai adotando diariamente, a gente tem como gerar aí grandes mudanças e quem sabe até reverter o quadro de alguma patologia já instalada, algum problema de desvio postural. Nesse sentido, as nossas aulas de educação física são um poderoso aliado no combate e no tratamento dos desvios posturais. Além, é claro, da disciplina, né? Eu preciso ter aí disciplina para mudar hábitos, como, por exemplo, sentar de forma incorreta. Eu preciso mudar isso. Eu preciso observar, isso é algo comum, que nem quando alguém fala em respirar perto da gente, se alguém fala a palavra respirar, a gente na hora lembra, eu tenho que respirar. A mesma coisa é quando a gente fala de sentar de forma correta. As pessoas começam a se ajeitar na cadeira e eu preciso colocar esse startzinho aqui na minha cabeça de toda hora tentar corrigir a minha postura. Tentar ajeitar, sentar na cadeira de forma correta, tentar andar na postura mais ereta possível, claro que sem desvirtuar, sem tirar do eixo ali qualquer uma curvatura. Então eu preciso atentar e adotar essa medida, né? Parar de sentar da forma incorreta. Eu posso mudar também a ação de carregar peso excessivo na mochila. Às vezes, no ímpeto de não esquecer nada para a aula, a gente coloca um monte de livro, caderno, bota um monte de coisa na mochila, põe na costa. E aí na hora que vai para a aula, tem que jogar a costa para frente para poder suportar o peso na mochila. Olha como ficou a minha coluna. Então eu preciso colocar somente o peso adequado para eu conseguir andar tranquilo ali para a escola sem peso excessivo na mochila. A gente precisa ter também, olha só, esse eu acho que vocês não sabiam, atenção na hora de deitar para dormir. Eu não posso deitar de qualquer maneira, eu não posso deitar de qualquer jeito. A postura mais adequada é de lado com um travesseiro entre as pernas, ok? Ou ainda com um travesseiro na cabeça e o outro travesseiro lá embaixo, ajustando a coluna. Porém, você pode dizer para mim, professor, eu não tenho tudo isso de travesseiro. Procura uma posição confortável e tenta não permanecer muito tempo na posição incorreta, né, com a coluna toda torta. Tem gente que dorme, parece um chiclete mastigado ali em cima da cama. Tenta evitar esse hábito, ok? Além de outras medidas que vai dessa disciplina diária de você se vigiar, de você tentar regular postura, tentar fugir do sedentarismo. Às vezes a gente fica ali com uma imagem deitado no sofá, jogadão, aí tem postura incorreta, tem sedentarismo, tem um monte de coisa. Então a gente precisa adotar essas medidas para tirar essas práticas ruins e evitar o surgimento desses desvios posturais. Bom, turmas, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido bastante, façam muito uso desse conhecimento. Eu deixo a todos um forte abraço e até a próxima.